A palavra diz que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito específico na sua vida. Você não nasceu para ser um experimento na vida. Às vezes nós nos deixamos seguir dessa forma e começamos a bater cabeça até um dia reconhecer que Deus sempre teve um propósito. Nós é que não aceitávamos isso. Nós é que não nos deixávamos levar por essa palavra de Deus. Nós é que não aceitávamos viver o propósito de Deus. Então, todos nós temos um propósito e quase todos nós fazemos da mesma forma de Jonas. Nós sempre queremos fugir do propósito de Deus. Toda pessoa que um dia está firme com Jesus, vivendo o propósito dele, fazendo a obra dele, trabalhando no reino, fazendo algo para Jesus, ela sempre vai ter uma história de que ela tentou viver de qualquer forma, tentou fugir disso, tentou viver de outra forma, mas ela percebeu com o tempo de que ela precisava ceder para Jesus. Eu quero te falar nessa noite, irmãos, quanto mais rápido você cede para Deus, menos sofrimento você vai passar. Eu vou dizer de novo, quanto mais rápido você ceder para Jesus, menos sofrimento você vai passar nessa vida, porque tem muita gente que enquanto não está no vale da sombra da morte, enquanto não está sofrendo, ele não cede para Jesus. Eu quero dizer para você, que hoje esse é o tempo que Deus escolheu para te chamar, para te dar uma chance, para que você conserte a sua vida, para que você entregue a sua vida ao Senhor e viva o propósito dele para a sua vida, porque os teus planos podem falhar, mas os propósitos de Deus, eles nunca falham na nossa vida. Então nós, às vezes, estamos sempre como Jonas, querendo fugir do propósito de Deus, e cada um de nós temos o nosso motivo. Geralmente, a missão de Deus, ela confronta com o nosso sonho de vida. Geralmente, a missão que Deus tem para nós, ela confronta com o sonho que nós tínhamos para nossas próprias vidas. Jonas fugiu para o oposto do lugar que Deus queria. Deus queria que ele fosse para cá, ele fez questão de ir para o outro lado. Eu não vou longe, eu falo de mim. Deus falava no meu coração já a respeito do plano dele para mim, ministerialmente falando. Mas o que eu fiz? Eu fui lá para o outro lado. Fui lá para o Goiás. Tentar viver os meus sonhos. Mas Jesus, ele tem a maneira de trazer a gente de volta para o lugar certo. E eu vim parar, eu vim parar no oposto do lugar para onde eu fui. E se eu estou aqui hoje, é porque eu cedi. Eu poderia muito bem dizer, não Deus, eu não vou nesse negócio de ser pastor. Ser chamado de ladrão pelas pessoas, ser criticado por todo mundo, ser mal entendido pelas pessoas o tempo todo, não. Mas não adianta querer fugir, irmãos. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele é soberano para fazer acontecer. E se você não aceitar, você vai viver uma vida de frustração, e no final da sua vida, você vai perceber que você não pode dizer aquilo que Paulo disse: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Eu fiz o que tinha que fazer, combati o bom combate, não fiz qualquer coisa, não vivi de qualquer forma, combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, não deixei no meio do caminho as coisas, eu não vivi as coisas pela metade, eu fui até o final, e eu terminei, mas eu guardei a fé no meu coração. No dia que você terminar a sua vida, você pode ter perdido tudo, mas a fé precisa estar guardada no seu coração. O diabo vai fazer de tudo para tirar a fé do seu coração. Jonas olhava e via a história dos profetas de Deus, e como Deus trabalhava na vida dos profetas. Você pega a história do Antigo Testamento, você vai ver que os profetas chegavam e falavam e acontecia. Elias chega e diz: não vai chover, e pronto, acabou. A chuva, o céu se deteve, 3 anos e meio sem chuva. Ele chega e diz: agora vai chover, então de repente chove de novo. Ou seja, os profetas na antiga aliança, eles chegavam, liberavam a palavra e imediatamente aquilo acontecia. Jonas observava isso, irmãos. Ele via o quanto que Deus assinava embaixo, o quanto que Deus confirmava a palavra dos profetas.
E geralmente a palavra dos profetas era para trazer juízo. Toda vez que os profetas levantavam, sempre, quase sempre é para correção. O ministério profético, ele é quase sempre voltado para correção. É para chegar e liberar uma palavra de sentença: ou você se converte ou tem o juízo, ou você se converte ou tem o juízo. E Jonas percebia que a palavra profética era a operação dela, é dessa forma, mas ele via e percebia que parece que Deus queria usar ele, profeta, como evangelista. No final da sua história com Deus, ele vai dizer: Deus, eu não queria ir para Nínive, porque eu conheci o Senhor, e eu sei que Tu é bom, eu sei que Tu é longânimo, eu sei que Tu é paciente, e eu sabia que se eu pregasse para aquele povo, e se ele se arrependesse, eu ficaria de mentiroso, porque o Senhor ia arrepender do mal que disse que faria, e o Senhor iria perdoar o pecado daquele povo. O Senhor iria perdoar e eu ficaria de mentiroso. Então a mensagem de Jonas era uma mensagem que Deus deu a ele de sentença, mas Deus estava usando Jonas simplesmente para que aquele povo se arrependesse. Irmãos, você pode dizer: pastor, então quer dizer que Deus estava blefando aqui? Deus não iria destruir o povo? Não, irmãos, a palavra diz que essa é a palavra que Deus deu e iria se cumprir. Isso mostra uma coisa para nós: que Deus, olhe para cá, Deus nunca quer o mal de ninguém. Deus nunca, jamais, Ele vai querer o mal de ninguém. Se a geração de Noé tivesse se arrependido, o dilúvio não teria vindo. Se Sodoma e Gomorra tivessem se arrependido, o fogo não teria descido do céu sobre aquelas duas cidades. Então a palavra de juízo vem, mas toda palavra de juízo pode ser mudada quando há arrependimento no coração das pessoas. A Bíblia diz que Jonas dá essa palavra e os ninivitas se arrependeram, né? Deus disse por meio de Noé, né, que iria mandar o dilúvio. O povo foi zombar de Noé. Os anjos foram visitar Sodoma e Gomorra para tirar Ló de dentro de Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz que os anjos quase foram atacados por aqueles homens, porque os homens queriam estuprar os anjos. Diga misericórdia. Você parou para entender a gravidade daquela cidade? O pecado era tão grande que os anjos, com certeza, tinham formas bonitas, e então, quando aqueles homens chegaram na cidade, os moradores de Sodoma queriam estuprar os anjos. E Ló disse: não, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu dou as minhas filhas para vocês, mas não façam isso. Queridos, quando não há arrependimento, há juízo de Deus. Tudo que nós estamos vivendo nesse tempo é juízo de Deus, porque não há arrependimento no coração das pessoas. As pessoas estão com o coração duro, obstinadas, cada uma querendo trilhar o seu próprio caminho, cada uma querendo fazer a sua própria verdade, cada uma querendo dizer o que é certo, o que é errado. Para um pastor corrigir uma pessoa hoje, tem que ter isso aqui, porque eu sei, pastor. Irmão, não é o que você acha, é o que a palavra diz. Não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Não é o que eu entendo, é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz para você ir para cá, vá para cá, porque a palavra diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Não tenha medo da vontade de Deus para a sua vida. Queridos, veja, o povo que era pecador em Nínive amoleceu o coração com uma palavra de Jonas. Jonas disse: o povo é pecador. Mas entenda, Jonas não queria ver aquele povo sendo perdoado e ele sendo envergonhado, porque ele era profeta de Deus e o povo era pecador. Então Jonas disse: olha, eu não quero ir por isso. Mas entenda, o povo que Jonas julgava ser mau e pecador, aquele mesmo povo, com uma única palavra de Jonas, de 5 palavras, vamos dizer assim,
se arrependeu e se converteu, de tal forma que toda a cidade, determinada pelo rei, se humilharam diante da presença de Deus, se vestiram de pano de saco, quer dizer, tire as suas roupas bonitas, para que você ande se amostrando o tempo todo. Eles tiraram as suas vestes, que se orgulhavam de dizer que eram belas, eles se vestiram de pano de saco, e eles se curvaram diante de Deus, e a Bíblia diz que jejuaram todos, inclusive os animais da cidade. Ninguém comeu nada, pediram perdão a Deus, e Deus perdoou e salvou uma cidade de 120 mil pessoas de uma única vez, com uma única palavra. Queridos, nós só temos que fazer a nossa parte. Quem salva é Deus, quem faz é Deus, é Ele que salva, é Ele que transforma o coração das pessoas, é Ele que muda as pessoas. Quando você estiver pregando para alguém que não quer te ouvir, não insista, sabe, tem o tempo de Deus para ela. Tem gente que quer pregar e o outro não quer ouvir. Calma, não insista, porque se você fizer assim, você vai trazer mais dureza no coração da pessoa. Tem gente que é chato, não sabe respeitar o tempo de Deus na vida do outro. Tudo tem um tempo, irmãos. Calma, tem um dia que Ele mesmo vai chegar e dizer: ei, como é que é mesmo aquele negócio que eu falei naquele dia? Como é que é mesmo? Agora eu quero ouvir. Agora eu quero ouvir. Porque Deus tocou, porque Deus quebrou o coração da pessoa, sabe? Então, Jonas então vai com uma única palavra ver aquele povo se converter. Então, a mensagem de Jonas não é de juízo, e sim uma mensagem do amor de Deus para nós, do amor de Deus para com as pessoas. Fala do amor e do esforço de Deus para salvar os perdidos. Deus envia um missionário numa terra que estava completamente perdida. Disseram que Loreto é uma cidade muito idólatra, mas muito idólatra. E nós estamos lá com um missionário de Deus lá, que pode ganhar muitas almas da idolatria para Jesus. E que se nós contribuirmos com isso, já fazemos isso também, nós ajudamos ali para manter aquela obra financeiramente já há um tempo. E cada alma, irmãos, que se converte ali, nós temos parte nisso. Pessoas que de repente vão conhecer Jesus ainda, que não estão na igreja. Então veja que para salvar uma cidade, Deus não precisou aqui de um exército, Deus precisou de um homem que disse sim para Deus. Onde estão aqueles que vão dizer igual como Elias, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tem muitas maneiras de ser enviado por Deus, tem muitas maneiras de Deus nos usar. Deus disse: quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías disse então: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você não pode ir, você pode ajudar. Se você não pode ir, mas você pode sustentar a corda. Então, essa mensagem de Jonas, ela fala do grande amor de Deus para conosco, de que Deus não quer ver ninguém se perder, mas que Deus quer salvar a todos. A palavra de Deus referida aqui nesse texto fala da soberania de Deus e dos planos de Deus. Escute, vou falar de novo. Essa palavra fala da soberania de Deus e dos planos de Deus. Deus é soberano e os planos de Deus também são soberanos. Deus disse, ou melhor, Jó disse a respeito de Deus: eu bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus propósitos, eles podem ser frustrados. Os planos de Deus são soberanos. Deus é soberano. A palavra diz em Isaías capítulo 55 que Deus, os planos de Deus, assim como a terra, os céus são mais altos do que a terra, assim também os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os planos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Uma cidade inteira, irmãos, se curvou diante de Jesus. Eu creio que a vontade de Deus é salvar Riachão inteirinha.
Eu creio que essa é a vontade de Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que não entenderam isso ainda. Mas, qual que é o nosso papel? Não é fazer como Jonas, fugir disso, fugir do propósito, da vontade de Deus, mas é ceder aquilo que Deus tem chamado você para fazer, e não tenha medo do propósito de Deus para a sua vida. Ah, mas se eu for para lá, o povo lá é mau, mas se eu for para lá, os ninivitas ali é lugar de um povo mau, um povo violento. Não, irmãos, o Deus que enviou é o Deus que tem um propósito para nossas vidas. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, essa palavra é uma palavra que fala da cidade que não sabia discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Aqui não está falando de algo literal. Deus está falando para Jonas de uma cidade que não sabia discernir entre o bem e o mal. Não sabia, é uma cidade que vivia presa na ignorância. Irmãos, é tão ruim quando você vai conversar com pessoas que você poderia muito ajudar, mas a mente da pessoa está bloqueada, travada, numa ignorância que não permite a pessoa entender. Então você vê que Deus diz aqui, que esse povo, eles não sabiam discernir, e é por isso que a misericórdia de Deus se estende àquele povo, porque eles estavam presos na ignorância. E quantas pessoas no nosso tempo hoje, praticando pecados horrendos, e nós que poderíamos fazer algo para ajudar as pessoas, muitas vezes só ficamos julgando as pessoas, julgando por que a pessoa fez isso, por que ele fez aquilo. Então nós recebemos de Deus, queridos, esse chamado para evangelizar a cidade de Riachão, assim como nós temos visto aqui Deus chamar Jonas. E nós não podemos fugir desse propósito de Deus para a nossa vida, porque a gente olhando dentro da palavra de Deus, você entende uma coisa muito interessante. Olhe para cá e preste atenção. Quando Jesus estava sendo crucificado, falando da ignorância, Deus diz aqui que o povo não sabia discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E Jesus quando estava sendo crucificado ali, ele fez uma oração, e a oração de Jesus foi: Pai, perdoa. Por quê? Porque eles não sabem o que estão fazendo. Irmãos, essa oração de Jesus parece hipocrisia, porque nós não conseguimos compreender dessa forma. É alguém te fazendo mal, e você orando por ele, dizendo: Jesus, perdoa, porque ele é ignorante, porque ele não sabe o que está fazendo. Só consegue compreender isso quem foi banhado pelo amor de Jesus, quem recebeu esse amor que a Bíblia diz que foi derramado pelo Espírito Santo no nosso coração. Nem todo mundo consegue compreender uma palavra como essa, de alguém estar fazendo mal para você, perseguindo você, praticando mal contra você, e você orando por ela, e dizendo: Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles não conseguem discernir o que está fazendo. Quando os homens estavam matando Estevão, a Bíblia diz que ele também fez uma oração: Pai, perdoa-lhes os seus pecados, não lhes imputes esse pecado. Ou seja, eles não sabem o que estão fazendo. Nós estamos aqui, irmãos, não é para matar as pessoas. Certa vez os discípulos chegaram em Jesus e disseram: Jesus, o Senhor quer que nós oremos para descer fogo do céu e matar esses pecadores? Ele disse: não, eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvar as almas das pessoas. Quantas pessoas sendo profeta de morte, tem gente que só sabe falar palavra de destruição na vida dos outros. Muitos mesmo sendo de Deus, nunca sabem controlar sua língua, liberam palavras que matam as pessoas. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga, irmãos. A sua boca foi feita para abençoar.
Quando você estiver diante de situações difíceis, entenda, nós somos chamados como Ezequiel para profetizar sobre o vale de ossos. É morte, é destruição, é o mundo que está aí fora, vivendo, todo dia você vê isso, mas nós devemos compreender que a palavra profética que está na nossa boca é para mudar a realidade daquilo que estamos vendo hoje. Está vivendo problema no casamento? Profetize, diga: meu casamento vai ser uma bênção. Essa mulher não presta, esse homem não presta. Meu marido é uma bênção, ele vai ser transformado pelo poder de Deus. A minha esposa é uma bênção, Deus vai agir na vida dela. Os meus filhos não são satanás, como muitos chamam. Ei, menino endemoniado, está liberando palavras negativas sobre a vida dos seus filhos. Você tem que colocar a mão na cabeça e falar assim: isso aqui vai ser um profeta, Jesus. Essa aqui vai ser uma levita do Senhor. Esse aqui vai saquear o inferno, encher o céu. Esse aqui vai ser motivo de orgulho no céu e na terra. Vai orgulhar o coração do papai, mas também vai orgulhar o coração de Deus no céu que está vendo. Profetize sobre os seus filhos, irmãos. Porque nós temos que compreender a nossa posição de pai. Amanhã nós estaremos vendo nossos filhos assumirem o nosso lugar. Então Deus diz: dispõe-te, Jonas, e vai para Nínive, prega a palavra contra aquelas pessoas. Só que a Bíblia diz que Jonas foi para onde, irmãos? Tarsis. Você sabe que o lugar de onde Jonas saiu era Jope. Nós lemos aqui, ele saiu de Jope e foi para... E Deus queria que ele fosse para... Ao contrário. Você sabe qual que é a distância de Jope para Tarsis? Para onde ele queria ir? Se eu não vi errado, se não está errado de onde eu vi, a fonte que eu vi essa informação, 3.500 quilômetros. De onde ele saiu para onde ele queria ir. Sabe qual que é a distância de onde ele estava para onde Deus queria que ele fosse? 800 quilômetros. Era mais fácil para onde, irmãos? Para onde Deus queria ou para onde ele queria? Não é assim que fazemos às vezes? O plano de Deus seria mais rápido, seria melhor, é mais fácil obedecer, mas nós preferimos pagar um preço mais alto para ir para longe da presença de Deus e do plano de Deus para a nossa vida. Então é o que Paulo disse: o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado tem um salário, morte, mas a vida é o que? Grátis. Nós preferimos o que? O preço do pecado, o da desobediência, de ir para onde Deus quer que nós não estejamos. Então, o pecado, a desobediência traz sérias consequências na nossa vida, sabe? E Deus, e aqui eu quero encerrar trazendo essa palavra ao seu coração. Deus, o Deus de Jonas aqui, que é o mesmo Deus que falamos hoje aqui, Ele é o Deus da segunda chance. E muitas pessoas sabem o que é isso. Eu vou dizer de novo, muitas pessoas, aliás, todos nós deveríamos saber, muitos não conseguiram perceber ainda, mas todos já viveram uma segunda chance de Deus na sua vida. Talvez Deus trouxe você aqui para te fazer compreender que você já está tendo uma segunda chance e não está percebendo. Muitas pessoas, eu falo por mim, eu já era para estar morto. Eu falei isso aqui, o carro capotou conosco uma vez, 5 vezes, era para bater de frente com outro carro, mas Deus nos livrou que nenhum arranhão nós tivemos. Por quê? Porque Deus é o Deus da segunda chance, irmãos. Deus é o Deus do livramento.
Deus é o Deus que guarda os seus, em quem Ele tem um propósito para cumprir ainda nas suas vidas. A pessoa só morre diante de Deus quando o propósito dela termina. Você olha para Jesus e diz assim: Jesus morreu novo. Não, Jesus morreu porque o propósito dele acabou. Ezequias quis viver sem propósito, fez besteira. Deus disse a Ezequias: prepara a tua vida, arruma a tua casa, porque você vai morrer. O que ele disse? Deus, por favor, não quero morrer agora. Quem quer morrer hoje, irmão? Tem alguém? Quero orar por você agora. Tem alguém que quer morrer aí? Ninguém? Então tá bom. Ele disse: Deus, eu não quero morrer agora. E aí Deus compadece de Ezequias, deu mais 15 anos para ele. Irmãos, nesses 15 anos que Deus deu para Ezequias a mais, Ezequias só fez besteira. A história de Ezequias, até o dia que Deus disse que ele ia morrer, é uma história linda, linda. Mas quando ele recebe esse bônus de 15 anos de vida, ele só fez besteira. Por quê? Vida sem propósito, sinal de perdição. Você tem que cumprir o propósito de Deus na sua vida. Nós nascemos para um propósito, para cumprir um propósito de Deus na nossa vida. Então, eu venho falar para você nessa noite de um Deus da segunda chance. Você que de repente está afastado, você que de repente não está vivendo em comunhão com Deus, você que está vivendo uma vida que precisa consertar muita coisa, Deus trouxe você aqui nessa noite para te dizer: eu sou o Deus da segunda chance na sua vida. Eu sou o Deus que permito você recomeçar mais uma vez. Em mim todas as coisas em Cristo se faz nova, irmãos. Ele disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus é um Deus que nos dá uma segunda chance, porque essa é a vontade de Deus, que todos se salvem. Aqui hoje deve ter umas 80, 100 pessoas, não sei. A vontade de Deus é que todos aqui estejam salvos. Que todos sejam salvos. Mas é a sua vontade? Deus respeita a sua vontade. Agora, Deus é o Deus da segunda chance. Deus não é o Deus dos crentes. Deus não é o Deus dos católicos, dos judeus. Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. O que Deus quer é que todos se salvem. Nós, os cristãos, os evangélicos, os protestantes, têm a mania de pensar que Deus é particular deles. Irmãos, Deus é Deus sobre todo mundo. Eu creio que nós vamos ter tanta surpresa no céu, para provar que essas picuinhas evangélicas que as pessoas ficam entre si, entre religiões, denominações, são apenas invenções humanas, besteiras humanas, porque na verdade Deus ele é soberano. E uma das mensagens muito claras no livro de Jonas é que Deus é soberano, a vontade dele é soberana, os planos dele são soberanos. Deus não deve satisfação ao homem, irmãos, mesmo assim o dá. Ele disse: agindo eu, quem impedirá? Fora de mim não há Deus. Mesmo assim, Deus vem com o seu amor, apesar da sua soberania, e Ele vem com a sua humildade para nos salvar. Então eu quero dizer para você nessa noite que Jesus, Ele é o Deus que está aqui nessa noite. Ele é o Deus da segunda chance. Ele já te deu algumas segundas chances. E hoje pode ser mais uma chance que Deus pode te dar, para você mudar a sua vida, consertar a sua vida, para você colocar a sua vida no altar do Senhor, para você mudar o seu estilo de viver. Porque servir a Deus não é fazer parte de uma denominação religiosa, servir a Deus é mudar de vida. É as pessoas olhar para você e ver que a sua vida condiz com a Bíblia, não é condizer com a igreja simplesmente, mas condizer com a palavra de Deus. Obviamente que tudo isso demanda um tempo. É por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu vou na igreja hoje, pastor, fui na igreja hoje. Não basta, você tem que prosseguir.
em conhecer o Senhor. Deixa eu perguntar aqui, quantos jantaram ontem? Quantos jantaram ontem? Por favor, levante sua mão. Certeza que jantou? Você almoçou hoje? Por quê? Você não jantou ontem? Você sabia que muita gente quer fazer isso com Deus? Não, eu fui na igreja ontem, pastor. Eu fiquei um dia sem vir, mas será que essa palavra da mesma forma que nós nos alimentamos diariamente, assim também deve ser a nossa vida com Deus? É conhecer e prosseguir em conhecer. A unção que você viveu ontem não serve para hoje. Deus tem algo novo para derramar sobre a sua vida hoje. O maná que Deus derramou ontem servia para ontem. No findar do dia ele apodrecia. Quer dizer que todo dia você tem que buscar a palavra para a sua vida. Todo dia, todo culto, Deus tem algo novo para falar com você. Todo culto, Deus tem uma unção nova para derramar sobre a sua vida. E há hoje uma unção de Deus nova, fresca, para ser derramada sobre a sua igreja. Há hoje algo novo de Deus sobre a nossa vida para ser derramado, para ser renovado o nosso coração na presença de Deus. Amém? Fica de pé, porque Deus é o Deus da segunda chance. Ele está aqui nessa noite.